O terceiro arco de Kagurabachi, a caça aos portadores das espadas mágicas, tem potencial para elevar a obra a um nível completamente diferente. Há 2 meses atrás eu postei um vídeo analisando o primeiro arco de Kagurabachi e a rivalidade entre o protagonista Chihiro e o vilão Sojo. E uma das primeiras coisas que eu falo naquele vídeo é que Kagurabachi, apesar de ser sim um bom mangá, não tem nada de muito inovador. Não existe nada no mundo de Kagurabachi que eu já não tenha visto em obras diferentes do mesmo gênero, que muitas vezes fazem até melhor do que Kagurabachi faz. Isso se manteve pelo segundo arco do mangá. O arco do leilão foi uma grande decepção, na minha opinião, porque esse arco em específico deixa muito em evidência uma porrada de coisas que eu detesto em Kagurabachi. E atualmente estamos no arco dos portadores das espadas mágicas, arco esse que, de certa forma, ainda está em seu início, mas que, na minha opinião, já tem um potencial absurdo. Tudo graças a um personagem específico, o Samura. Esse espadachim, até o momento, tem se mostrado o melhor personagem de Kagurabachi disparado. A sua aura, notoriedade e habilidades em combate não se comparam com a dos outros personagens. E até mesmo seu passado e filosofia, tudo ligado ali ao budismo, é extremamente interessante. O Samura foi uma grata surpresa que eu tive nesse arco. O Uruha também foi, mas o Samura, na minha opinião, é o melhor personagem não só desse arco, como de todo o Kagurabachi até o momento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre como esse espadachim cego se tornou meu personagem favorito desse mangá. Muito bem, até o momento da gravação desse vídeo, Kagurabachi possui 56 capítulos. E no capítulo 47 temos início ao arco do assassinato dos portadores de espadas. Os portadores das espadas mágicas em Kagurabachi, apesar de serem citados desde o primeiro arco, são bem misteriosos. 6 pessoas escolhidas a dedos para portar as espadas capazes de manifestar magia que deram fim à guerra de 18 anos atrás, e que, após o roubo dessas mesmas espadas, foram confinados em pontos chaves do Japão pelo governo para impedir que os mesmos fossem alvos da organização criminosa. E até o arco atual nós tínhamos pouquíssimas informações de quem eram essas pessoas. Apenas víamos suas silhuetas e parte de seus rostos quando eles eram citados, mas sabíamos que eles eram com toda certeza combatentes de elite, e nesse arco, após o Rishaku, a organização criminosa que roubou as espadas mágicas, começar a ir atrás dos portadores das espadas apenas para poder matá-los. Afinal, as espadas mágicas possuem um contrato vitalício, que está ligado ao portador original. Sendo assim, ninguém além deles pode usá-las, a não ser que eles venham a morrer. E aí, obviamente, o Chihiro, junto do seu grupinho, são obrigados a proteger esses portadores de espada. Uma vez que nos é explicado que nesse mundo a magia é algo inato que pode ser manifestado por qualquer um que seja treinado, também nos é dito que cada pessoa geralmente possui apenas uma habilidade mágica. Por exemplo, se você tem uma habilidade baseada em explosões, essa vai ser a sua única habilidade, não tem como você desenvolver outras. Isso só acontece em casos muito raros. Porém, os portadores das espadas mágicas, ao aceitarem o contrato vitalício com as espadas, abriram mão do uso de sua magia comum. Afinal, como só pode haver uma habilidade por pessoa, eles abrem mão da sua magia comum para ter as habilidades da espada. E sendo assim, sem suas espadas e sem poder usar magia, eles estavam completamente indefesos. Ou era isso que nós pensávamos. No capítulo 50 é onde o nosso espadachim cego aparece pela primeira vez. A princípio não nos é dito porque ele é cego e nem mesmo como ele luta, mesmo não podendo enxergar. Mas aos poucos algumas coisas vão sendo explicadas. A primeira é que, embora cego, ele é capaz de reconhecer velhos amigos pelo simples olfato. Na sua primeira aparição, nós vemos que ele confunde o Hakuri com o Chihiro, pelo simples fato do cheiro do Chihiro estar no Hakuri. E por conta disso, é fácil pra gente deduzir que a forma como ele luta é usando o seu olfato ridiculamente apurado, algo que é cogitado pelo Hakuri. Mas logo a verdade, tanto sobre a cegueira de Samura, quanto sobre sua forma de lutar, vem à tona. Diferente dos demais portadores de espadas, Samura é o único que conhece Chihiro de antemão. Não é à toa que ele conhecia o cheiro do protagonista, o vendo pela primeira vez por acaso, quando Chihiro ainda era uma criança e estava passeando com o Shiba. Após isso, ele passou a ver o Chihiro e o Shiba outras vezes, quando os dois o visitaram em sua casa. E é nessa visita que Shiba questiona o porquê de Samura ter ficado cego, implicando que ele nem sempre foi cego, e quando o Shiba o conhecia, ele enxergava, o que já nos gera uma dúvida do porquê que ele teria ficado cego, se ele teria feito isso de propósito ou se alguém teria feito isso com ele. A primeira resposta que ele dá é que é por uma questão religiosa. Samura é budista e ele acredita que os prazeres mundanos não possuem valor algum, e por isso ele se cegou apenas para que não pudesse cobiçar nenhum desses prazeres mundanos. Algo que, embora seja verdade, não é a razão principal para ele ter ficado cego. Mais à frente, ao conversar com Chihiro, ele explica
que embora ele e os demais portadores tenham utilizado as espadas para acabar com a guerra e consequentemente salvando milhares de vidas, sendo vistos como heróis, eles também foram responsáveis pela perca das vidas daqueles que eles acabaram matando em campo de batalha. Ele explica que matar alguém é algo horrível e que a primeira vez que ele cortou alguém na vida deixou ele completamente traumatizado com aquela visão da carne retalhada, fazendo optar pela cegueira para se esquecer de tudo aquilo, com ele mesmo dizendo que não adiantou muito, pois a visão continua lá, ele ainda vê aquela visão horrível. É como se estivesse colado nas suas pálpebras, e é por isso que ele não se considerava um herói. Na mente dele, o único destino que pessoas como ele poderiam ter é o próprio inferno. Ou seja, podemos presumir que após a guerra, o Samura acabou repensando muito nos seus atos e principalmente nas pessoas que ele matou durante a guerra. Assim, ele conheceu tanto as crenças do budismo, a qual ele se refere tanto, e principalmente se abdicou de sua visão apenas para poder se punir de certa forma, criar uma espécie de penitência e ao mesmo tempo se livrar de seus pecados. E assim como eu fiz no meu primeiro vídeo sobre Kagurabachi, eu não posso deixar de citar as semelhanças dessas filosofias e temas abordados em Kagurabachi com o jogo Metal Gear Rising Revengeance. Eu não sei se teve uma inspiração direta do autor nesse jogo, provavelmente não, na verdade temas como esses são bem debatidos em obras que falam de guerra, mas ainda assim é impressionante ver como tanto o primeiro arco como esse arco aqui tocam em temas muito semelhantes aos que são tocados nesse jogo, já que nesse jogo nós também temos um espadachim que luta pelas pessoas que são fracas e tem ali personagens tentando provar para ele que eles dois são iguais simplesmente por matarem pessoas. E questionamentos que afetam a mente do protagonista sobre se proteger os mais fracos matando outras pessoas não te faz igual àqueles que você enxerga como vilões. Algo que aparece na luta do Chihiro contra aquele cara dos origamis, onde essa conversa dele com Samura tem uma importância muito grande. Ou seja, a filosofia desse personagem, a sua ligação com o budismo e seu passado são muito interessantes, mas o que faz ele se destacar de fato é seu estilo de combate. Assim como citei anteriormente, os portadores de espadas não podem usar magia devido a eles terem aberto mão suas técnicas primárias em prol de portarem uma espada. Sendo assim, a menos que eles tenham suas respectivas espadas, eles estão em completa desvantagem e junta isso com uma deficiência visual. Com o fato de não poder enxergar, o resultado é mais do que óbvio. É com certeza a de que, dentre todos os portadores de espadas, o Samura seria o mais fraco e o mais vulnerável, e um alvo fácil para o Hishaku. Mas vemos que a história vai ser completamente diferente. Quando os bandidos do Hishaku invadem o templo, o Hakuri é o primeiro a querer ajudar e proteger tanto Samura quanto o Uruha Yoji, que é outro portador de espada que estava sendo perseguido. Porém, é dito por todos ali que se o Samura estava lá, era impossível que eles perdessem, o que faz com que o Hakuri se questione como alguém cego e a princípio sem magia poderia combater os magos, cogitando que, assim como ele fez para reconhecer o Uruha, ele utilizasse seu olfato para poder lutar. Porém, uma maga que estava tratando o Hakuri alerta que o estilo de luta do Samura é algo completamente diferente que vai muito além. Seu estilo de luta é puramente baseado em ecolocalização. E é isso que o faz ser um absurdo. Ao enfrentar os capangas do Hishaku e cortar alguns deles, logo eles chegam à conclusão de que ele ataca baseado no som. E sendo assim, bastava apenas que eles se mantivessem à distância e não fizessem nenhum som que eles facilmente o venceriam. E nessa mesma hora, mais um é cortado, nos mostrando que ao lutar, Samura possui um hábito muito específico. Todas as vezes em que ele corta um oponente, ele embainha a espada novamente. Ao bater a espada na bainha, por questão sensorial, ele é capaz de sentir todos os oponentes ao seu redor, e assim retalhá-los apenas para repetir esse processo e cortá-los novamente. Aqueles mesmos magos que haviam ido até lá com a esperança de que aquele seria um trabalho fácil, agora estavam sendo completamente massacrados por um único homem, incapaz de utilizar magia e incapaz de enxergar. Inclusive, as filosofias dele não são deixadas de lado durante esse combate. Ele segue repetindo que, assim como seus inimigos, ele vai para o inferno, simplesmente por estar profanando aquele espaço sagrado que é o templo. Mas é fácil pensar em uma falha e um colateral para essa habilidade de ecolocalização do Samura. Afinal, embora ele possa fazer reconhecimento completo do ambiente ao seu redor, e não só da localização, mas do número de pessoas no campo de batalha, é muito difícil para ele distinguir as pessoas em si. É por isso que é contraindicado
se intrometer em seus combates, mesmo que você seja um aliado dele. Afinal, mesmo que você seja amigo do Samura, mesmo que você esteja lá para ajudar, ainda pode acabar sendo retalhado por engano. Mais à frente nesse combate, inclusive, nos é mostrado o Makizumi, um clã de ninjas que serve o Kamunabi, a agência governamental do mundo da magia, e que foram colocados para cuidar do Samura justamente por possuírem habilidades furtivas. Sendo eles usuários de ninjutsu, eles são capazes de omitir sua presença por completo em um confronto, sendo perfeitos para lutarem ao lado de um espadachim cego como Samura, onde eles podem permanecer no campo de batalha e ainda assim não se preocuparem em serem cortados pelo Samura por engano, já que eles vão ocultar sua presença. Mas ainda assim, e se o Samura não pudesse contar com sua ecolocalização para lutar? O que ele faria? Essa pergunta nos é respondida ainda nessa luta do portador da espada mágica contra o Rishaku, já que nos é explicado que o Samura pode se guiar não somente pela localização sonora, mas também pela intenção assassina presente no local. Qualquer um que tenha sede de sangue e vá atacá-lo é cortado automaticamente, o que deixa ele muito mais quebrado do que ele já era. Porém, essa habilidade também não pode distinguir inimigos de aliados. Nos é mostrado inclusive que o Uruha apenas conseguia lutar ao seu lado por poder sincronizar os seus movimentos com os do Samura e assim impedir que o Samura o atacasse por engano, algo que inclusive é usado mais à frente, a fim de evacuar os dois portadores das espadas mágicas do templo, e sabendo que o Samura não recuaria, eles usam esse ponto cego do Samura não conseguir diferenciar inimigos de aliados apenas para forçar ele a sair dali e fugir junto do Uruha e do Hakuri. E aí que vem a melhor cena envolvendo esse personagem até o momento, já que ele discute com o Uruha, dizendo que não fugiria e que não deixaria os ninjas se sacrificarem por ele e tudo mais, e nesse momento o Hakuri, o qual possui uma habilidade chamada de dispensa, a qual, bem resumidamente, é uma habilidade que dá a ele acesso à dispensa, um espaço fora do mundo físico, onde ele pode guardar qualquer coisa. Acontece que o Hakuri pode pegar qualquer coisa da dispensa e tirar também. Isso inclui pessoas que ele pode registrar através do toque. Junto a isso, ele pode pegar qualquer coisa que esteja atrelado à energia mágica dessa pessoa. Ou seja, se o Samura é o portador da espada mágica Tobimune, não importava que o Rishaku estava com ela. Bastava com que o Hakuri tocasse o Samura e, consequentemente, ele poderia puxar a espada através da dispensa. E é justamente isso que ele faz, é justamente isso que acontece. Com o Samura finalmente portando a sua espada e retornando para matar todos aqueles membros do Rishaku, nos dando esse painel impressionante no final do capítulo 56. E agora, apenas imaginem, se sem sua espada mágica ele já estava sendo capaz de combater em alto nível, o que ele fará agora que tem a Tobimune em suas mãos? Com certeza vai ser um massacre, e possivelmente estamos prestes a ver uma batalha grandiosa envolvendo Samura e um dos líderes do Rishaku, que estava no roubo da espada 3 anos atrás, quando o pai do Chihiro foi assassinado na sua frente, e que agora está presente no templo no meio dessa batalha, e que possivelmente vai enfrentar o Samura em um duelo. Eu, obviamente, aposto todas as minhas fichas no Samura, e mal posso esperar para ver o que a Tobimune pode fazer, principalmente estando na posse de seu portador original. Com toda certeza vai ser algo muito interessante, considerando que o ponto mais alto de Kagurabachi são as espadas mágicas. Todos os painéis envolvendo elas e os seus poderes são muito bonitos. E agora eu quero ver como que vai ser uma batalha entre um mago de alto nível do Rishaku e um dos portadores das espadas mágicas mais forte e carismático que já apareceu. Bom, esse foi o vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal aí e comenta o que você acha de Kagurabachi, se você está acompanhando o mangá, se você ainda não está acompanhando, se você gosta, se você não gosta, e o que você achou desse personagem em específico. Como eu disse, eu tô lendo Kagurabachi, tem muita coisa em Kagurabachi que não me agrada, que eu não tô gostando, mas pelo visto o autor tá evoluindo, ele tá conseguindo colocar mais peso na obra, tá conseguindo deixar a obra mais interessante. E o próprio Samura é um indício de que a obra tá melhorando no quesito de desenvolvimento de personagem. E é por isso que eu gostei tanto desse cara. Todas as cenas envolvendo ele são muito boas. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Valeu e falou!